Esse vídeo é para falar sobre coisas práticas e objetivas para você que, como eu, está querendo passar menos tempo na cozinha e mais tempo planejando e criando a vida que você quer e que você merece. Trabalhando em outros projetos que você quer, convivendo com as pessoas que você ama, estudando, enfim, cuidando das outras camadas da sua vida. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Se você é nova ou se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Cristina e o meu assunto nesse canal é vida organizada, intencional e criativa. E como é que a gente pode tirar partido de sistemas, técnicas, ferramentas de organização e planejamento de vida, bem como desse caminho da jornada de autoconhecimento. Então vamos direto ao ponto. Nesse vídeo eu vou falar sobre 2 assuntos principais. Primeiro, como é que você pode organizar a sua geladeira e a sua despensa? Lembra que o nosso objetivo nesse vídeo é fazer com que você perca o menos de tempo possível na confecção das suas refeições, de maneira a viver a vida que você quer, fazendo as outras coisas. E o segundo ponto desse vídeo é sobre o pré-preparo e armazenamento dos alimentos, que são também um item super importante nesse processo de planejamento semanal das suas refeições. Então vamos começar pelo ponto número 1. Estratégias para você organizar a sua geladeira e a sua despensa para facilitar o acesso aos alimentos que você tem. Começando pela geladeira, dica número 1, mantenha a sua geladeira limpa, sempre limpa. E atenção a uma coisa, hein, gente? Eu não sei como é que vocês costumam limpar a geladeira de vocês, se vocês têm alguma dica aí que eu não conheço. Aliás, se tiverem e que foi eficiente e não estrague a geladeira, pode deixar aqui nos comentários, mas eu limpo a minha geladeira com água. Quando muito, coloca ali uma gotinha de vinagre com um pouquinho de bicarbonato de sódio e mais nada. Lembra de uma coisa, geladeira não tem que ter perfume. Não é que nem a sua fronha, o seu lençol de dormir, que você pode colocar lá uma gotinha de óleo essencial de lavanda para ajudar no sono. Não. Geladeira tem que ter cheiro neutro, cheiro de nada. Nem cheiro de alimento deve ter. Então, limpar a geladeira com o menos de produto possível que gere perfume. Você não precisa de perfume na geladeira. Outra coisa importante sobre a sua geladeira, conheça a sua geladeira. E o que eu quero dizer com isso? A geladeira, ela não esfria da mesma maneira em todas as prateleiras. É por isso que existe umas prateleiras que são mais altas, umas que são mais baixas, gavetas, e o fabricante indica que tipo de alimento deve ser colocado em cada uma das prateleiras e nas gavetas. Uma dica que você pode ter é, nas gavetas vem um desenhinho assim, aquele desenhinho que vem nas gavetas, vai lá ver na sua geladeira. Não é por acaso. Ela indica, ela dá assim uma pista do que é para colocar ali dentro. Então, conheça a sua geladeira, saiba onde é que ela esfria mais, onde é que ela mantém a temperatura mais amena, se assim a gente pode dizer, mas, em suma, entenda a sua geladeira. Outra dica importante sobre as coisas na geladeira. Observe a validade dos alimentos. Coloca na frente, se você organizar assim uma filinha de coisas, tudo aquilo que tem uma validade mais próxima de acabar. Porque assim, quando você for lá pegar, você sabe que você está pegando aquele que você comprou há mais tempo. Então, organiza as coisas na sua geladeira pela validade. Essa pode ser uma boa forma de organizar. Os que vão acabar a validade mais próximo para frente e os outros para trás. Outra coisa importante, não guarda embalagem dentro da geladeira. Vamos supor que você compre ovos em caixas ou iogurtes que vêm naquelas embalagens de papel. Não coloca isso na geladeira. Tira os ovos, coloca dentro do compartimento de ovos da geladeira, se ele tem. Se não, coloca dentro de um potinho de vidro. Mas não guarda essas coisas de papel, as embalagens, dentro da geladeira. Ocupa mais espaço e é pouco higiênico. Próxima dica é super importante e muda a forma como a gente lida com os nossos alimentos. É armazenar as coisas na geladeira em potes transparentes, de maneira que você consiga ver se tem, o que tem e quanto tem daquele determinado alimento. Você consegue ter uma percepção muito melhor daquilo que você tem e facilita na hora de você fazer a sua lista de compras. Então,
procure ter, se você não tem ainda, vai trocando aos poucos por potes transparentes, onde você consiga ver aquilo que está lá dentro. Mais uma dica importante, ainda sobre a geladeira. Cria uma técnica, inventa alguma coisa que seja sustentável para você armazenar na geladeira aqueles alimentos que você não utilizou por inteiro. E um exemplo clássico disso é cebola e limão. E às vezes a gente só usa meia cebola, meio limão. Como é que a gente guarda aquelas coisas? Se você tiver um potinho hermético de vidro, ótimo, perfeito. Se não tiver, existem outras maneiras sustentáveis de você fazer isso. E aqui eu vou fazer uma publi de mim mesma. Não sei se você sabe, eu tenho um projeto chamado Zum Zum, que é um projeto de criação de paninhos de cera de abelha. Para que servem esses paninhos? Estou até com um aqui para te mostrar. Tem aqui um kit de 3 paninhos. Na verdade, esse aqui tem até 4 paninhos com tamanhos diferentes. Tem aqui já um aberto. É um tecido que está encerado com cera de abelha, onde eu armazeno alimentos. Eu posso armazenar cebola, limão, pimentões, né, como se fala no Brasil, pepino. Só não dá muito para carne. Carne eu não aconselho armazenar aqui. Posso levar o meu sanduíche aqui dentro para o trabalho. Posso levar uma fruta. Isso aqui serve para tudo. Dura muito tempo. Dependendo do uso que você fizer disso aqui, dura quase um ano, porque a cera vai saindo com o tempo, mas é uma maneira muito eficiente, ecológica, porque isso aqui, a cera de abelha, ela meio que simula aquele ambiente da casca da fruta, ou seja, conserva de forma muito natural o alimento e você protege o ambiente com a redução de uso de plásticos de uma única utilização. Então, pensa aí em substituir os seus plásticos de uma única utilização pelos kits de paninhos de cera de abelha. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o link para mais informações na descrição desse vídeo. Mas, em suma, o que eu quero dizer para você? Encontra uma maneira eficiente, sustentável para você guardar na geladeira esses alimentos em que você não utilizou inteiro. Isso vai ser importante na sustentabilidade do planeta e não só, na sua organização também. Pronto, isso é o que eu queria dizer para você sobre a geladeira. Te dei aqui um monte de dicas de como é que você pode organizar os seus alimentos na geladeira, de maneira que você diminua desperdício, você tenha fácil acesso às coisas que você precisa, você tenha noção daquilo que você tenha, e uma série de outras vantagens. Mas agora eu quero falar sobre a despensa. Como é que a gente organiza a despensa? Então, a primeira coisa que eu te digo sobre a despensa é que, tal como na geladeira, é importante, é interessante que você tenha potes transparentes. Pela mesma razão, para você saber aquilo que você tem e a quantidade do que você tem. Uma coisa interessante que você pode fazer é colocar rótulos, etiquetas nesses potes. Você escreve o que é e pode escrever a data em que você comprou. E aí você pode fazer a mesma organização que você faz na geladeira, colocando os mais antigos para frente e os mais novos para trás. Ou imagina que você usa seus potinhos de vidro, mas compra num mercado que não é a granel, né? Que você compra 1 quilo de feijão, por exemplo, e o quilo de feijão vem na sua embalagem. Você deixa essa embalagem lá, na embalagenzinha dela. Quando acabar o que está no pote, você repõe, né, o pote e enche o pote de novo. Uma outra dica que eu te dou também é organizar as prateleiras da sua despensa por categoria de alimento. Ou seja, você pode ter as farinhas, as leguminosas, os temperos, os grãos, as sementes, tudo separado por categoria. Assim você já sabe que naquele pedacinho da despensa tem os seus feijões, as suas leguminosas, na outra só tem temperos, e assim vai te ajudando também a ter um controle daquilo que você tem. Repensa o espaço vertical que as suas prateleiras ocupam. Existem uns organizadores de prateleiras muito interessantes que dividem a altura da prateleira em 2, e você pode ali, por exemplo, embalagens que são muito pequeninas ou potes que são pequeninos, pode usar em 2 andares. Isso também ajuda a você otimizar o espaço das suas prateleiras e da sua despensa. Organize os seus alimentos pela frequência de uso.
Os itens que você utiliza mais, ali mais ao acesso da sua mão, mais fáceis de pegar, e aqueles que você usa menos, pode colocar nas prateleiras mais altas e fica mais distanciado, mas sempre na altura do seu olhar, para você não perder a noção daquilo que você tem na sua despensa. Por último, separa um espaço para itens diversos. Sacolas que você leva para o supermercado para não ter que comprar sacola, para não ter que usar sacola do supermercado. Aqueles papéis de manteiga que às vezes a gente usa para cozinhar no forno. Esse tipo de coisa que cai assim numa categoria outros. Separa assim um cantinho da prateleira só para esses outros. E por último, sobre a dispensa. Dispensa necessita de revisão periódica. Toda vez que você for fazer o seu planejamento de refeições semanal, você olha o que você tem, o que precisa comprar, o que ainda tem muito, o que está fora da validade, o que precisa ser consumido logo. Então, tenha o hábito de fazer essa revisão. Se você tiver o hábito de fazer o seu planejamento semanal, incluindo as suas refeições, aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você ver depois. Mas se você tem o hábito de fazer esse planejamento das refeições, isso já está incluído no seu planejamento. Revisão periódica daquilo que você tem na sua despensa. E o ponto número 2 desse vídeo é falar sobre algumas técnicas simples, rápidas, objetivas de pré-preparo e armazenamento dos alimentos. Primeira coisa que eu te digo é: conheça os alimentos que você consome. Quanto tempo eles duram? Normalmente os alimentos de origem biológica, eles duram menos tempo. Ou seja, tenha o hábito de ter essa consciência sobre aquilo que você consome, para você também não comprar em excesso. Às vezes tem coisas que se deterioram muito rapidamente, então mais vale ir mais vezes à feira, se planejar para voltar ao mercado do que comprar muito e jogar fora depois. Então, primeira coisa que eu te digo, tenha consciência, conhecimento sobre o alimento que você está consumindo. Então, tendo esse conhecimento, o que você pode fazer? Você pode deixar um monte de coisas já cortadas, cruas ainda. Por exemplo, cebola, alho, pimentões, pepino, mas cuidado com os alimentos que têm muita água. Tomate, pepino, pimentão, isso tem muita água. Esses alimentos eles têm que ser cortados e eles têm que ser secos. Você não pode colocá-los na geladeira, porque eles vão soltar muita água e se você não consumir aquilo em, 2 dias, você acaba perdendo o alimento, porque ele estraga. Então, uma dica que eu dou é você já cortar, já picar as coisinhas que você precisa para fazer o seu refogado. Imagina que você faz um refogadinho sempre com cebola, alho e um fio de azeite. A cebola e o alho já estão lá meio pré-cortados, só você colocar um fiozinho de azeite e você garante que você vai ter comida fresquinha todos os dias. Mas tem outros alimentos que duram mais tempo, tipo brócolis, couve-flor, as alfaces. Você só tem que garantir que depois que lava os alimentos e corta, estou falando de tudo cru, né? Você seca antes de colocar dentro dos seus potinhos transparentes para colocar na geladeira. Tudo bem sequinho, vai para a geladeira. E é isso que eu tenho para te dizer no vídeo de hoje. Se muita coisa que eu falei aqui para você foi novidade, mão na massa, experimenta, vale a pena o benefício da dúvida e depois volta aqui para me contar se deu certo ou se não deu, se você ganhou tempo para fazer as outras coisas que você quer fazer usando essas técnicas de pré-preparo e organização da sua despensa. E me diz uma coisa, por onde você acha que você pode começar já na próxima semana a fazer o seu planejamento, incluindo essas coisas que eu te falei? Por onde você acha que você pode começar? Qual é o primeiro passo que você pode dar já na próxima semana? Conta pra mim, quero saber. Conta aqui nos comentários. Ah, e uma coisa, se você quiser propor algum tema sobre organização, planejamento de vida, alguma coisa desafiadora pela qual você esteja passando nesse momento na sua vida, me conta aqui nos comentários. E se tiver ao meu alcance, eu faço um vídeo aqui pro canal. Espero te ver em breve. Até lá, cuide-se bem. Tchau!